Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma mensagem do canal. É um prazer imenso toda semana estar aqui junto com cada um de vocês para compartilharmos um pouco mais da palavra de Deus. E o texto que eu quero ler com vocês hoje está lá no livro de Mateus, no capítulo 12, no verso 9, e diz o seguinte: Tendo Jesus partindo dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que lhe respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Esse texto me chamou a atenção nessa semana para compartilhar com vocês pelo seguinte: o como que por muitas vezes nós limitamos a ação de Deus na nossa vida. Por muitas das vezes nós olhamos algo que está acontecendo na nossa vida, nós até cremos que Deus realmente pode fazer algo a respeito daquilo, mas nós colocamos limites no como Deus irá agir. Assim como esses fariseus olharam para Jesus e falaram assim: mas é lícito curar no sábado? Na lei não diz nada sobre aquilo, e se na lei não diz nada, então a gente não pode fazer, então isso é ilícito. E o que me chama muita atenção é que quando eu olho para a história, eu vejo que Deus usou pessoas que eram completamente improváveis e pessoas que não estavam em uma certa posição de destaque. Quando nós olhamos para Noé, Noé ficou bêbado. Quando nós olhamos para Abraão, Abraão foi desobediente. Quando nós olhamos para Davi, vemos que Davi foi adúltero e assassino. Quando nós olhamos para qualquer outra, para Raabe, nós vemos que ela era uma prostituta. Quando nós olhamos muitas das vezes para grandes pessoas que são citadas na Bíblia, que fizeram grandes coisas, nós conseguimos ver que Deus não limita a sua ação a ninguém. E muitas das vezes na nossa vida a gente olha uma situação e fala assim: você crê que Deus realmente pode fazer? Você fala: eu creio que Deus pode fazer, mas só se não existe condicionais quando nós falamos a respeito de Deus. E muitas das vezes nós começamos a colocar e impor limites e colocamos Deus dentro de uma caixinha, onde nós acreditamos que somente dentro daquela caixinha que Ele pode agir. Eu estava assistindo esses dias aquela série The Chosen, e em um dos momentos o fariseu Nicodemos, ele fala a respeito disso para um dos outros fariseus que estavam com ele. E ele diz: o que aconteceria se um dia você descobrisse que o seu Deus não é esse Deus que está dentro de uma caixinha? Logicamente falando, o irmão mais velho de Davi é quem deveria ter sido ungido rei. Logicamente falando, Deus poderia ter chamado qualquer outra pessoa reta, correta daquele tempo ao invés de Abraão. Deus poderia ter feito várias coisas diferentes, mas Ele fez exatamente como deveria ser feito, porque Ele é o Deus soberano do universo. E muitas das vezes nós colocamos e limitamos a ação de Deus somente aquilo que nós queremos acreditar, e não dentro daquilo que Deus verdadeiramente quer e pode fazer. E às vezes nós olhamos uma pessoa que precisa de uma cura e nós falamos assim: eu acredito que Deus pode curar ela, mas somente se acontecer tal coisa. E quando nós limitamos a ação do poder de Deus, nós limitamos também a nossa fé. Quando nós lemos naquele texto em que Jesus diz: se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte: retira-te dali e lança-te ao mar. Nós olhamos e falamos assim: eu acredito que isso pode acontecer, mas você não tem coragem de levantar o teu dedo, apontar para o monte e falar: lança-te daqui. E muitas vezes eu olho, começo a olhar as coisas que Jesus nos deixou entregue, e eu começo a pensar e a refletir a respeito disso, o quanto que Jesus nos deixou muitas coisas, mas que muitas vezes nós nos limitamos a verdadeiramente viver essas coisas que Jesus nos deixou, simplesmente porque nós não somos capazes de acreditar. Eu não sei o que seria mais difícil, a gente pedir que um monte se lançasse ao mar, ou nós pedimos que Deus curasse alguma pessoa, ou nós pedimos que Deus mudasse a realidade de alguém. E quando eu começo a compreender isso, eu começo a compreender que muitas das vezes as coisas não acontecem na minha vida, não é por culpa de Deus, mas é pela minha falta de fé, pela minha falta de realmente acreditar. Nós temos o costume de colocar Deus em uma caixinha do automático, onde se Ele não fizer como nós estamos acostumados a ver, automaticamente nós vamos começar a desacreditar. E quando eu olho para o livro do profeta Isaías, ele diz: Deus falou de diversas formas e de diversas maneiras. Ou seja, Deus não está fechado dentro de um único ambiente, onde Ele vai falar com você só na igreja, onde vai falar com você só por meio de sinais.
E nós precisamos começar a aprofundarmos mais na palavra e entender que Deus muitas vezes ele vai quebrar os nossos padrões para nos levar a um novo nível de consciência. Quando nós estamos dentro de um relacionamento, o que nos faz encantar-nos diariamente pela pessoa é a capacidade da pessoa de mudar. Mas quando nós olhamos para o nosso relacionamento com Deus, nós queremos que Deus sempre faça as coisas da mesma maneira. E nós tiramos Deus de uma autoridade de onipotente, onipresente, onisciente, aquele que é soberano do universo, e colocamos Deus em uma caixinha onde ele se torna o nosso gênio dos desejos. Aonde Deus, você só apresenta diante dele aquilo que você deseja, você só apresenta aquilo que você gostaria que ele fizesse. E quando nós entendemos e olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus faz como ele quer fazer e como ele gostaria de fazer. Nós vemos que Deus levanta pessoas improváveis simplesmente para confundir. A própria Bíblia vai dizer, Deus levanta as coisas os loucos para confundir os que são sábios. E quando nós começamos a compreender isso dentro da palavra, nós começamos a compreender que Deus não precisa atender às nossas expectativas. E que muitas das vezes nós não vamos atender às expectativas que Deus tem conosco também. Mas é aí que entra a graça merecedora do Senhor. Porque Noé não era digno, Abraão não era digno, todos eles foram homens que erraram, todos eles foram homens que cometeram erros, mas por meio da graça de Deus, eles puderam realizar grandes coisas. E quando nós olhamos para a Bíblia, Jesus nos deixa claro, no livro de João, que chegaria o tempo em que nós faríamos coisas ainda maiores do que aquelas que ele fez. Mas nós temos uma imensa dificuldade em acreditar. E não porque nós não acreditamos em Deus, mas porque nós acreditamos mais na nossa humanidade do que no poder de Deus. E eu quero te dizer uma coisa, meu querido, se você continuar colocando a sua confiança na tua humanidade, você nunca verá milagres acontecer diante de você. Se você continuar colocando e limitando o poder de Deus aos seus erros e às suas capacidades, você nunca verá o extraordinário acontecer diante dos teus olhos. Porque quando eu olho para mim, eu vejo que não tem absolutamente nada em mim que possa fazer algo grandioso. Mas quando eu olho para o Deus que age através de mim, eu começo a enxergar que as impossibilidades se tornam possíveis. Quando eu olho para o tamanho do Deus que flui através de mim, eu começo a ver que eu posso ver milagres acontecerem, eu posso ver pessoas levantarem, eu posso ver doentes serem curados, eu consigo ver várias coisas acontecendo. Porque não depende de mim, mas do Jesus que se sacrificou para me salvar. E às vezes eu encontro pessoas que falam, Jesus me salvou, mas a pessoa continua levando a vida no pecado. E a única pergunta que eu tenho para te fazer é, Jesus te salvou do quê? Se você não está disposto a ter uma mudança de vida para caminhar junto com Jesus, não faz o menor sentido você querer ver coisas extraordinárias acontecendo. Você precisa compreender que a ação de Deus não se limita aos meus erros, mas eu viver no erro é uma forma de eu mostrar que eu não amo ao Jesus que realmente pode fazer coisas extraordinárias através de mim. E nós vemos várias pessoas falando por aí, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama sim, mas o quanto que você o ama? Você ama Jesus a ponto de negar a sua própria vida para estar ao lado dele? Você ama Jesus a ponto de negar as suas próprias vontades para verdadeiramente viver ao lado dele? Porque a Bíblia vai nos dizer, o próprio Jesus, palavras de Jesus, aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Tem uma outra pregação sobre isso aqui no canal, você pode conferir. Eu explico o que significa isso, mas Jesus está nos dizendo, se você quiser vir após mim, se você quiser fazer essas coisas que eu disse que vão ser maiores do que aquelas que eu fiz, você primeiro precisa negar as suas próprias vontades, porque nós somos sempre inclinados a vivenciarmos somente aquilo que nós desejamos. E é por isso que quando eu olho lá para trás para a história de Pedro, eu vejo que quando Jesus está para ser entregue, Pedro fala, Senhor, não se entregue. E Jesus olha para ele e fala, arreda-te daqui, Satanás. Porque muitas das vezes os nossos desejos não são os mesmos desejos de Cristo. As nossas vontades não são as mesmas vontades de Deus. E quando nós vamos para a oração do Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou, quando Jesus ensinou seus discípulos a orar, nós começamos a compreender que muitas das vezes nós não seguimos aquilo que está escrito. O Pai Nosso ele é uma oração onde Jesus nos ensinou como é a maneira de orarmos, de conversarmos com Deus. E de tudo que os discípulos podiam pedir a Jesus, eles pediram uma única coisa, Senhor, ensina-nos a orar. E muitas das vezes nós estamos usando a nossa boca para várias coisas, para falar mal dos outros, para falar mal de nós mesmos, para reclamar da vida, quando na verdade nós deveríamos estar usando a nossa boca para orar, profetizar e declarar as coisas que Deus irá fazer através de nós.
Entenda, tem um escritor americano, Thomas Watson, em que ele diz a seguinte frase: a nossa murmuração é a música do diabo. Porque todas as vezes quando nós murmuramos, nós estamos negando aquilo tudo que Deus já está fazendo por nós, inclusive as coisas que às vezes nós não sabemos que Ele já está fazendo. Às vezes nós não enxergamos os pequenos milagres que nós estamos vendo diariamente. E isso nos faz acreditar que Deus não está fazendo, porque nós estamos com a mente fechada, acreditando que Deus vai agir sempre dentro daquela caixinha que nós colocamos Ele. E quando eu olho para a oração do Pai Nosso, eu começo a entender algumas coisas um tanto quanto diferente. E quando Jesus, lá no capítulo 6 de Mateus, no verso 9, ele começa e diz o seguinte: portanto vocês orarão assim, Pai Nosso que estás nos céus. Quando ele inicia a oração, ele está falando: reconheça que você está falando com o seu Pai. E reconheça também que a partir do momento que você chama a Deus de Pai, você está debaixo da jurisdição do céu. E é por isso que ele diz: Pai Nosso que estás no céu. Porque quando nós vamos lá para o livro de Filipenses, no capítulo 4, no verso 3, capítulo 4, no verso 6, você vai entender o seguinte. Filipenses capítulo 4, verso 6, diz o seguinte, o apóstolo Paulo dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Aqui ele está nos dizendo o seguinte: apresentem tudo diante de Deus. E diante de quem você apresenta tudo? Diante daquela pessoa que você tem intimidade. Aquela pessoa que você sabe que pode te ajudar. E quando nós olhamos para essa passagem, nós conseguimos ver exatamente o papel de pai que Deus está exercendo. Nós devemos apresentar diante dele tudo. Segundo a Bíblia, nós vamos ver que o pai é aquele responsável pela proteção, provisão e sacerdócio da casa. Esse é o papel do homem dentro da família. Proteção, provisão e sacerdócio. Você é responsável por prover o alimento, as condições necessárias, por proteger a casa emocionalmente, fisicamente, por sacerdócio, por guiar a casa no caminho espiritual. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo nos mostrando que Deus verdadeiramente está exercendo esse papel de pai, onde nós apresentamos diante dele tudo aquilo que nós precisamos, com orações, súplicas e agradecimento. Aprenda a reconhecer aquilo que Deus faz por você. E em mais um texto, o apóstolo Paulo vai nos ensinar algo extraordinário, onde ele vai dizer: pois lembrem-se que vocês não são mais cidadãos do mundo, mas são cidadãos do céu. E quando eu começo a oração dizendo Pai Nosso que estás no céu, eu estou dizendo: Senhor, a partir de hoje eu nego a minha vontade e passo a viver a vontade do céu. E Jesus continua a oração do Pai Nosso: santificado seja o teu nome. Eu preciso dar glória, louvores e adoração a Deus, reconhecendo quem Ele verdadeiramente é. Reconhecendo que Deus fez coisas extraordinárias. Ele é o Criador do universo, Ele é o Criador do mundo. Então eu preciso louvar ao Senhor quando eu entrar na presença dEle. A Bíblia vai nos dizer que existe uma categoria de anjos chamados serafins que ficam dia e noite cantando Santo, 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 adorando a Deus. E nós também temos a responsabilidade de adorar a Deus. Quando nós adoramos a Deus, nós conseguimos autoridade para entrar na sala do trono do Senhor. E Jesus continua: venha o teu reino e faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. Antes de apresentar qualquer pedido a Deus, primeiro eu peço para Ele: Senhor, a tua vontade é soberana na minha vida. Faça a tua vontade na minha vida e me revela qual é a tua vontade. Antes que eu peça, Senhor, qualquer coisa, me revela qual é a tua vontade para a minha vida. Porque quando eu sei aquilo que Deus quer de mim, as minhas orações começam a ser atendidas. E não tem como a gente falar sobre orações atendidas se nós não nos lembrarmos de Ana. Ana, mãe de Samuel, ela era estéril e ela queria muito ter um filho. E ela orava todos os anos para que Deus concedesse a ela um filho. E Deus nunca ouviu a oração de Ana. Ou melhor, nunca atendeu a oração de Ana. Mas um dia Ana faz uma oração ousada. Ana diz: Senhor, se me deres um filho varão, eu o devolverei à casa do templo. E naquele dia o sacerdote olha para Ana e fala: Ana, vá para a tua casa, deita-te com teu marido, porque o Senhor ouviu a tua oração. E Ana então tem Samuel. E a partir daí nós entendemos que a oração que Deus atende é aquela que está de acordo com a vontade dele. Deus não queria mais um filho no mundo, Deus queria um profeta. E Ana então fala: Senhor, se me deres um filho, eu devolverei ele a ti. E então o Senhor cumpre aquilo que
Ana pediu, porque a oração de Ana estava alinhada com a vontade de Deus. Sara também era estéril. E quando Deus aparece a Abraão, fala: Abraão, farei de ti pai de grandes nações. E quando nós olhamos para isso, Abraão olha, eu imagino que Abraão deve ter falado: Senhor, mas Sara é estéril, como nós vamos ter filhos? E então, depois de um tempo, um anjo aparece a Abraão e fala: tua mulher terá filhos. A Sara já tinha 90 anos. E Sara dá risada, mas tempo depois, Sara engravida. E a partir dali, começa a grande nação de Israel. Mas antes de que Sara pudesse engravidar, Sara tenta dar um jeito e adiantar a promessa. E Sara então pede que Abraão se deite com a sua serva. E Abraão deita com a sua serva, tem um filho com ela. E aqui a gente tira um aprendizado extraordinário. Quando nós não aprendemos a reconhecer a vontade de Deus na nossa vida e colocar ela como soberana, nós vamos tentar encontrar atalhos para adiantar as bênçãos que estão para chegar na nossa vida. E quando nós fazemos isso, nós estamos condenando não só a nós mesmos, como toda a nossa geração. Porque foi por causa da divisão entre os filhos da serva de Abraão com os filhos de Sara que nós temos uma guerra que dura até hoje, entre árabes e israelitas. E quando eu olho para essa situação, eu vejo que Sara tinha colocado Deus dentro de uma caixinha. Ela olhou para dentro dela e falou assim: eu já sou velha, não tem como eu conceber um filho. Mas é aí que nós entendemos que Deus é Deus soberano e o Deus das impossibilidades. E Ele cura a madre de Sara, e Sara tem um filho. E então vem Isaac. Isaac é o filho da promessa. Isaac é o filho da promessa de Deus sobre a vida de Abraão. E nós temos que entender que quando Deus faz uma promessa sobre a nossa vida, muitas das vezes essa promessa vai contrariar todas as chances naturais daquilo acontecer. Porque quando Deus age na nossa vida, Ele age de tal forma para que nós tenhamos certeza de que foi Ele quem fez. A Bíblia vai nos dizer que Deus não divide a glória dele com ninguém. E se Ele possibilitasse que você fizesse alguma coisa em que você pudesse dizer: fui eu quem fiz, então não faria o menor sentido Deus fazer. Mas quando Deus faz coisas na tua vida em que não há como você dizer: fui eu que fiz isso, mas só tem como você dizer: foi Deus quem fez, aí sim você está debaixo da vontade de Deus. Deus não vai te entregar nada que possa gerar para você algum tipo de glória, mas tudo que Ele gerar na sua vida será para glorificar o nome dEle. E é por isso que Deus ainda cura doenças, é por isso que Deus vai contra diagnósticos, é por isso que Deus vai contra decretos, é por isso que Deus faz coisas impossíveis para que nenhum de nós tomemos a glória que pertence somente a Ele. Então aprenda, Jesus está nos ensinando, aprenda a verdadeiramente sujeitar a tua vida à vontade soberana de Deus. E quando você aprender a sujeitar a sua vida à vontade soberana de Deus, você vai perceber que Deus não faz parte de uma caixinha. Deus não está dentro de um ambiente onde você simplesmente chega para Ele, deposita os teus pedidos de oração e tudo acaba por ali. Quando você começar a olhar para Deus e colocar Ele como o Senhor soberano da tua vida, onde somente a vontade dEle é o que vai prevalecer, você vai conseguir compreender quem verdadeiramente é Deus. E eu quero te fazer um convite hoje, meus queridos, que você possa conhecer a Deus em espírito e em verdade, e não somente por aquilo que Ele pode fazer na tua vida. Essa é a primeira mensagem de uma série. Eu vou seguir depois numa outra série, a oração do Pai Nosso. Hoje eu vou parar até essa parte onde você precisa compreender que a vontade de Deus se torna soberana na tua vida. Mas Deus é tão bom que Ele não vai forçar a vontade dEle sobre a tua vida. Porque o próprio Jesus nos ensinou: venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Ou seja, Deus espera que eu entregue o controle na mão dEle. Deus não vai pegar nada para Ele. Deus não vai forçar nada sobre você. Ele vai esperar que você entregue o controle nas mãos dEle. E quando você reconhecer Ele como seu único e suficiente Salvador e soberano da tua vida, você vai começar a viver coisas tão extraordinárias que as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: como é possível? E a única resposta que você vai ter para dar para elas é: foi o Senhor quem me tirou de onde eu estava. E para isso você precisa começar a ter uma vida constante de oração, um relacionamento profundo com Deus, em conhecer mais quem Ele é, em conhecer quem é esse Pai que está diante de você. E Martinho Lutero fez uma
uma oração que me chamou muita atenção. E ele dizia o seguinte: ensina-me, ó Deus, que eu possa orar não somente com a minha boca. Ajuda-me, Senhor, a orar desde as profundezas do meu coração. E que essa possa ser a nossa oração todos os dias. Que nós possamos verdadeiramente pedir a Deus que a nossa oração venha do fundo da nossa alma. Que nós possamos orar com o nosso coração e não apenas com a nossa boca. Porque quando nós oramos com o nosso coração, isso quer dizer que nós conhecemos o Deus a quem nós servimos. Isso significa que nós passamos a conhecer quem verdadeiramente é Deus na nossa vida. Aleluia! Feche os teus olhos, eu quero orar pela tua vida, para que o Senhor se revele a você de uma forma diferente daquela que você está acostumado a se relacionar com Ele. Para que você conheça que Ele é o Deus das impossibilidades e dos improváveis. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te damos honra, glória e louvor, Senhor, porque somente Tu és bom. E eu venho lhe pedir, Senhor, nesse momento, que o Teu Santo Espírito possa tocar a vida de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. E que o Senhor se revele a ela nessa semana, Pai, de uma forma diferente daquela que ela está acostumada a se encontrar contigo. Que o Senhor venha mostrar para ela que não existem impossibilidades para Ti, Pai, e que o Senhor estará junto dela. Pai, em nome de Jesus, mostra para ela quem o Senhor verdadeiramente é na vida dela. Mostra para ela, Senhor, aquilo que o Senhor realmente tem interesse em fazer na vida de cada um. Espírito Santo de Deus, toca nessa pessoa para que ela possa te conhecer em espírito e em verdade e que nenhum dos dias dela seja longe da Tua presença. Pai, sonda o nosso coração. Coloque em nós um espírito inabalável e faz-nos, Senhor, cada vez mais estarmos diante da Tua presença. Busca-nos, Senhor, aonde nós estivermos, e eu declaro sobre a vida de cada um a Tua paz, sabedoria e prosperidade do alto, em nome de Jesus. Amém. Até semana que vem com a parte 2 dessa mensagem. Deus te abençoe, meu querido.